Eu tive professores que me ajudaram, que criaram essa afinidade comigo e me ajudaram a trilhar um caminho. Acho que é por isso que eu estou aqui hoje, né? Onde eu estou, com o trabalho que eu desempenho nas escolas. E, muito bem, uma das coisas que mais dificultava dentro da escola era o vínculo que eu não tinha com as pessoas que me rodeavam, seja professores, a gestão, o diretor, até os meus próprios colegas. Eu acho que quando o jovem, eu tenho certeza, na verdade, que quando o jovem não se sente bem acolhido, seja pelos professores, pelos colegas, pelos funcionários, o ambiente se torna totalmente cinza, a escola não tem cor, se torna totalmente desinteressante. E para a gente conseguir conquistar esse vínculo que a gente não tinha, saciar essa fome de vínculo, foi preciso esperar uns cerca de 5 anos, mais ou menos, para a gente conseguir conquistar isso. Para eu ter noção de que naquela escola, eu podia sonhar com aquela escola num patamar gigantesco e sonhar comigo num patamar gigantesco também. Porque até 2014 eu não tinha nenhuma ciência política das coisas. Eu não me enxergava no cenário político do Brasil, eu não me enxergava no cenário da escola pública. O quanto ela é precária. Eu, de certa forma, era muito conformado com as coisas que aconteciam dentro da minha escola. Nisso, aconteceram algumas coisas, né? Professores surgiram, professores vieram, me inspiraram, de certa forma. Por exemplo, tem uma professora que eu tenho muita devoção a essa professora, que o nome dela é Kelly. Ela que inicializou um projeto lá na Amélia Care, chamado Desenvolvendo-me. O nome é muito cafona até, mas ok. A gente falava isso para ela, mas ok. Tá, ela criou esse projeto para falar de diversas coisas no qual poderiam agregar pra gente, né? Falar sobre política, falar sobre religião, coisas que a gente não conversava dentro da sala de aula. Era uma professora muito loucona, ela. E nisso eu tive contato com pessoas da comunidade que tinham o mesmo engajamento que hoje a gente tem lá, né? Por exemplo, o Isaac, que tem gente que conhece o Isaac, né? O Isaac Souza Faria, do Núcleo de Jovens Políticos, que foi aí que eu encontrei a minha brecha para conseguir entrar nesse movimento político. Mas nada ligado ao movimento partidário, mas e sim a política além dessa questão de voto. Realmente, além dessa questão de voto. Bom, foi dentro desse projeto que a gente conseguiu conhecer a Mariana Castro, que ela é uma escritora, Companhia das Letras, que a gente hoje tem essa parceria muito amigável com a Companhia das Letras por conta de um projeto que a gente tem lá no Amélia Care, que é um clube de leitura, né, que foi idealizado pelo Núcleo de Jovens Políticos. Bom, foi que surgiu uma ideia de formar um grêmio estudantil na escola. O conhecimento de grêmio estudantil que eu tinha é aquele que coloca suco de uva no bebedouro. Eu não tinha tanta informação sobre grêmio estudantil, eu não sabia o que um grêmio estudantil fazia, né? E do nada a professora Kelly apontou para mim e disse que eu ia. Eu falei, por quê? Porque você vai. E ela falou assim para mim, ela gostava muito de incluir a gente nas coisas. E a gente se sentia muito acolhido dentro desse projeto. Era cerca de 60 alunos, de diferentes idades, diferentes turmas, diferentes lugares do bairro, diferentes perspectivas, era bem diverso mesmo. Número de meninos e meninas bem balanceado. Muito bem. Nisso eu fui para o Grêmio Estudantil, né? E no Grêmio Estudantil eu consegui ter essa formação. E com o auxílio da professora Kelly, a gente não tinha essa autonomia de fazer as coisas. A gente ficava sempre embaixo da saia da professora Kelly. E depois que ela precisou sair da escola, que a gente sentiu o peso de um Grêmio Estudantil que não consegue andar com as próprias pernas. E foi graças à professora Kelly que a gente conseguiu mesmo andar com as nossas próprias pernas, porque a autonomia não foi algo que a gente conquistou, foi algo que ela deu pra gente. Foi algo que ela parou de entrar na nossa frente para intermediar a gente em um diálogo com a gestão, com a diretora, né? E quando ela saiu da frente, tirando todo esse número de coisas da nossa frente, a gente conseguiu visualizar que o caminho que a gente tinha que percorrer era muito maior do que a gente imaginava.
No começo de 2016, a gente não tinha uma boa relação com a diretora da escola. E isso a gente foi conquistando, porque o vínculo com a diretora cresceu muito. E hoje eu sou muito amigo dessa diretora, até hoje. E a gente tem uma parceria muito grande. Tanto que eu estou muito presente na escola ainda lá, com alguns projetos do próprio núcleo, né? Certo. A gente conseguiu conquistar esse vínculo com a diretora através... eu penso muito em como a gente constrói uma relação, né? Eu penso em 2 pilares, ou então 2 pernas. Que as 2 pernas precisam dar em sincronia, em equilíbrio. E o Grêmio demonstrando que se importa com aquela causa. A gente estava muito presente, a gente ia, cobrava, apresentava, mostrava, tirava dúvida. Foi nesse processo que a gente conseguiu conquistar e saciar nossa tal fome de vínculo. E conseguimos ter essa autonomia e afinidade com a diretora para conseguir realizar as coisas. Então foi algo que se tornou muito rico pra gente. Porque, pra mim, lá naquela época que eu não tinha perspectiva nenhuma de escola pública, aqui, o poder era totalmente vertical. E eu devia respeito ao professor, ao coordenador, ao mediador, professor mediador e ao diretor. Para mim era uma hierarquia, um poder totalmente vertical em qual eu não tinha nem poder de voz. Assim que eu fui me descobrindo nessas questões, eu acabei me deparando com algo que eu podia ter saciado lá atrás, essa fome de vínculo que eu tinha, essa fome de competência e autonomia que eu tinha. Foi nesses ambientes que eu consegui saciar essas fomes. Muito bem. Dentro do Grêmio Estudantil mesmo, eu consegui ter uma visão política de muita coisa. Que o Grêmio Estudantil não me fez olhar somente para a questão da escola, me fez olhar a comunidade em si, porque o Grêmio mescla a comunidade e a escola. A gente era da comunidade, a gente sabia as dificuldades que a comunidade vivia ali também. Enfim, uma comunidade muito carente, de certa forma, que, né? Enfim, não tinha um auxílio, o saneamento básico é difícil. Então, a gente precisava olhar também para a comunidade. Foi algo que é como se a gente tivesse despertado, né? Despertado e essa autorresponsabilidade caiu, porque a autorresponsabilidade de algo que acontece numa sala não é só dada somente ao aluno, tem que ser dada ao professor, ao diretor e ver por que todas aquele número de coisas estão acontecendo, seja violência dentro da sala de aula, seja discriminação, seja os conflitos que existem entre os alunos, que a gente sabe qual que que a gente já conhece bastante, né? Enfim, a gente tem que ver o que leva... quais são as circunstâncias que levam a essa renca de fatos que acabam ocasionando numa defasagem escolar, num desinteresse escolar, num abandono escolar. Hoje eu consegui, através desse trabalho com o Grêmio Estudantil, desempenhar uma série de projetos, no qual eu chamei a atenção de uma ONG chamada Geniantes. E essa ONG, eu não tinha nenhum conhecimento. Quando esse projeto entrou na escola, o nome do projeto é Prosseguir. Quando esse projeto entrou na escola, ele era um projeto para falar sobre abandono escolar. Somente. Abandono escolar, e eles iam atrás dos representantes de sala para fazer a monitoria desses abandonos escolares, no qual era um processo que as escolas já faziam, né? Era um processo de fiscalização, de ir atrás dos alunos, é um processo que a escola já fazia, ou seja, acabou dobrando o serviço de uma escola, né? É uma coisa que a gente já conhece. Então, isso... A gente viu que não estava dando certo, né? Eu falo a gente porque hoje eu sou parte, né? Então, eu me considero... o passado deles também é meu, então... eu me considero muito parte disso. E eu também estive muito presente nesse processo. Muda totalmente o método totalmente o método de se pensar do Prosseguir, né? E foi que a gente resolveu... a gente pensa assim, 5.000 alunos. Tá. Tem como a gente atingir 5.000 alunos? Não. É bem difícil a gente, em uma pequena organização, conseguir atingir 5.000 alunos daquela escola de uma vez.
Por isso que a gente conhece a ferramenta de Grêmio Estudantil. E foi nesse momento que a Fundação Genientes começou a trabalhar com o Grêmio Estudantil. E foi aí que eu consegui ter uma formação, seja mais detalhada sobre o que compete ao Grêmio Estudantil. E foi aí que abriu mais uma porta para mim conseguir me desenvolver politicamente nesse quesito de Grêmio, de escola, e que também era uma ferramenta de prevenir esse desinteresse escolar para os alunos, né? A gente chegava e discutia. Tá, a gente precisa fazer uma formação. Como é que se monta um projeto, gente? A gente ficou assim, a gente não sabia como é que se monta um projeto, a gente não tinha esse conhecimento, a gente pensava que era chegar com a proposta, falar com a diretora e aplicar. A gente não tinha essa informação mesmo. Então foi algo que ajuda bastante. A professora Kelly falava um negócio que informação leva a formação. Eu fico com isso na cabeça até hoje, informação, formação. Então, eu vejo que muita coisa que ela falou lá atrás faz muito sentido. Hoje ela está muito distante, eu não falo mais com ela, né? Mas ela tem um carinho enorme por mim, assim, quando me mandou mensagem no WhatsApp ou no Facebook. A gente tem esse contato distante, mas a gente tem. Enfim, a informação leva a formação, foi aí que a gente teve o conceito das coisas. Certo. Bom, aí foi que a gente conseguiu aplicar uns projetos. Eu, muito desenvolto, certo dia, uma madrugada em casa, 4 da manhã, eu parei na frente do computador, eu pensei em tudo aquilo que a minha escola estava precisando e comecei a redigir projetos, da forma que me ensinaram, né? Da forma que me passaram. E foi aí que eu acabei escrevendo 4 projetos, sozinho, 4 projetos para a escola, que foram aplicados. Envolviam muito a sustentabilidade, né, de forma artística. A gente fazia uma oficina com os materiais recicláveis, fazia molduras de bonecos de animação, enfim, a gente conseguiu fazer um negócio bem bacana. E também palestras sobre universo, ufologia, e dentro da escola. Coisas muito diferentes da realidade a gente trabalhou com crianças, porque o nome do nosso Grêmio era Nova Geração, ou seja, o nosso foco mesmo era a nova geração. Então a gente conseguia plantar, a gente falava de plantar a semente, por isso que a gente trabalhava tanto com criança. A gente trabalhava mais com o ciclo 2 e o ciclo 1. Ciclo 2, na verdade, que a escola não tem ciclo 1. Ciclo 2, só o ciclo 2. Quinta série, tal, até a 8ª série, que é 9º ano. A gente trabalhava só com essas crianças porque elas são mais animadas, elas têm um gás. E a gente vê que o vínculo com o professor até o 9º ano é muito mais forte. Quando você chega no ensino médio, você fica sem norte, porque são muito mais professores, é muita mais coisa para você conciliar, você tem que fazer curso, você tem que procurar um emprego. Ou seja, o jovem se sente muito desamparado. Eu me senti muito desamparado no meu ensino médio. Eu me senti muito desamparado. Eu tinha meus colegas ali, mas o que eu ia fazer? Eu também tinha um norte dentro do Grêmio Estudantil, mas vai muito mais além. A escola é questão de relação, para mim. É onde a gente encontra amigos, onde professores que vão se tornar amigos, que eu tenho muitos amigos hoje meus que são professores, que me perguntam, e aí, como é que estão as coisas? Tá fazendo o quê? Sabe, que depois que a gente cria essa relação, a gente consegue ver que foi muito mais além da relação professor e aluno. Entende? Então, é uma coisa que foi muito importante. E a gente trabalhou com essas crianças para conseguir mesmo que a gente tenha uma devolutiva desse nosso trabalho. Tanto que hoje eu vou lá na escola e eles me perguntam, e aí, você vai voltar com um projeto? Eu falei, não estou mais estudando. Mas eu falei, mas eu vou voltar com algum projeto para vocês. Eles viram que a gente se importava mesmo, porque era uma relação. Eu sou jovem e eu trabalho com grêmios jovens. Ou seja, é uma relação muito direta. Assim como eu tinha com o ciclo 2, lá no Amélia. Era uma relação muito direta eles não sentiam aquele poder vertical. É algo tete a tete que a gente tinha. É algo que possibilita, é algo que abre portas para a gente conseguir e também desempenhar esse papel, né? Não é chegar com muito autoritarismo, porque uma das coisas que os alunos mais têm receio é autoritarismo. Eles não querem lidar com o autoritarismo e é um conflito muito grande. Parece quando a gente
educa uma criança, né? Por exemplo, a gente lá no prézinho, a gente escuta muito professor. Parece a relação de pai e mãe com a criança. Por exemplo, quando a criança é pequena, aí, tá, vou dar banho, vou dar comida, vou levar pra passear, vou levar pra creche. Mas no primeiro ato de rebeldia, a criança fala não. Não. E o pai se sente totalmente perdido. E agora, o que eu faço? Né? E na escola é um reflexo disso, de certa forma. Porque lá no começo a gente deve muita aquela obediência ao professor. E vai surgindo os primeiros autos rebeldes no ciclo 2, por ali. E enfim, vai crescendo. A gente conhece. Eu nunca fui tão rebelde assim, mas... eu vi a minha volta, né, os meus colegas, eu sempre fui muito quietinho. Eu tinha muita vergonha. Há uns 3 anos atrás eu não conseguiria estar falando com vocês aqui agora. Eu ia estar aqui, tipo, sabe, eu não conseguiria falar mesmo. Eu consegui desenvolver isso através... Porque, assim, se a gente tinha um grupo de alunos que servia para atingir outros alunos de forma direta, como é que a gente ia se contrair dessa forma e não se expressar? Ou pelo menos expressar a opinião deles para quem está aqui, que seria a gestão. Entende? Então, é algo que eu consegui desenvolver. Para conseguir trabalhar com essas crianças, para conseguir trabalhar com os professores, nessa relação. Então, E o Amelia Care, ele teve uma desenvoltura muito grande. De 2014 para cá, ele é colocado para baixo mesmo. Baixo da terra, achou petróleo, sabe? Aqui, agora, ele veio crescendo mesmo no índice escolar. Porque foi fundamentado projetos em parceria com o Grêmio, com o coletivo, com o diretor. A diretora ficou muito aberta a isso. Depois que a gente demonstrou esse interesse com o ambiente escolar, ela também demonstrou interesse. Ou seja, hoje todo mundo consegue caminhar junto, né? E foi algo muito importante para a gente, esse vínculo que a gente conseguiu construir com nós mesmos, ter esse autoconhecimento, né? Levar esse autoconhecimento para os alunos e para a gente foi algo muito importante, porque, assim, na Fundação Genientes a gente trabalha com 24 forças. Antigamente era 64. Foi uma pesquisa que foi feita com 60 e poucos cientistas da neurociência que, enfim, determinaram que em cada ser humano predomina essas forças. E hoje diminuiu o número, hoje são só 24 forças de caráter. E, bom, são várias forças. Existe o humor, a inteligência social, a criatividade, a curiosidade. Em mim perpetua as 5 mais evidentes em mim, segundo o meu teste, seria o humor, a liderança, a inteligência social, a criatividade e a curiosidade. E cada um de vocês possui essas forças. Talvez você tenha bravura maior que a dela, porém ela tem o senso de generosidade maior que o seu. Entende? E a gente entende que no Grêmio Estudantil essas forças são muito válidas, porque cada pessoa pode contribuir com aquilo que tem no seu interior. O interior da gente é mutável, por isso que eu não uso a palavra essência, porque eu não sou a mesma coisa que eu era 3 anos atrás. Eu vim sofrendo uma transformação. Eu também não uso a palavra mudança, eu uso a palavra transformação. E a gente no coletivo, no Grêmio, nas escolas, com os estudantes, a gente usa a palavra transformação, porque é algo que a gente tem aqui, que a gente vai conseguir, sei lá, fazer uns ajustes, ter um jogo de cintura para conseguir ter algo muito melhor na frente. A gente não precisa descartar nada, a gente pode agregar coisas para que a gente consiga ter uma construção maior. Então é algo que a gente constrói, tipo uma relação. Bom, dentro da escola a gente não tinha esse acesso à informação, né? A gente é muito acabado. A gente tinha informação só até o professor. Muitas vezes até o professor não tinha informação. Eu acredito que a maior dificuldade hoje dos grêmios no qual eu acompanho é ter essa desenvoltura com o professor, porque muitos deles trazem coisas que acontecem dentro da sala de aula para dentro do Grêmio Estudantil, ou trazem coisas que acontecem na vida pessoal deles para dentro do Grêmio Estudantil, para dentro da sala de aula. Ou seja, é preciso ter essa aproximação. Eu entendo que é preciso ter essa aproximação com os estudantes, de saber o que acontece, que os alunos vai além da didática.
São pessoas. A gente está trabalhando com pessoas. Então, é muito mais do que ter somente a atenção à didática, a conteúdo. São pessoas. As pessoas têm sentimentos, cada um tem o seu valor. E os valores históricos da família. É preciso analisar todas essas coisas para ver... analisar mesmo o repertório dessas pessoas para ver onde elas estão agora, onde elas podem chegar. Se não acontece uma mediação, intermediação no meio daquelas pessoas, algo muito desagradável pode acontecer lá na frente, é assim que eu imagino. Por isso que a gente tem esse sistema de precaução, de perguntar o que está acontecendo. Tá tudo bem? Enfim, você quer conversar sobre isso? Naquele quesito que eu falei, quando você mostra que se importa, as coisas andam. A pessoa se sente muito mais segura para conseguir... A gente só se sentiu seguro para conseguir fazer as coisas na escola porque a professora Kelly demonstrou... ela nos acolheu. Ela esteve de braços abertos sempre, nos dando informação para nos dar formação sobre a vida, sobre a escola. Enfim, foi algo que nos despertou. Certo. Eu estava falando das forças. Também a gente trabalha para suprir essas fomes que os estudantes têm, né? As fomes que eu já falei, a fome de competência, que os alunos não se sentem competentes para realizar as coisas e nem têm autonomia, eles não conseguem andar com as próprias pernas, de certa forma. Dentro da sala de aula, dentro do game estudantil, socialmente, eles não conseguem desenvolver essa autonomia. E a fome de vínculo, que é o mais importante, fome de vínculo. Pensem no vínculo. O vínculo que vocês têm com a família de vocês é bom. O vínculo que vocês têm com os colegas é bom. Os professores. Você conhece a diretora? Você sabe quem é a diretora? Muitos alunos não sabem quem é a diretora da escola, gente. O acesso à informação, na maioria das escolas, é muito restrito. E eles não sabem que eles podem ter essa informação. Ou seja, acaba se perdendo muita coisa. Então, o nosso trabalho é garantir que eles possam ter essas informações e consigam ser protagonistas da própria vida deles, né? Não adianta ser figurante da própria vida dentro da escola. Então, eu tenho uma história familiar muito complexa. Eu tenho minha mãe e meu pai, eles moram junto comigo, tenho mais 3 irmãos. E a nossa relação familiar, ela nunca foi tão próxima. A gente não tinha muito essa fome de vínculo dentro da minha família também. Então foi algo que depois que eu consegui entender dentro do ambiente escolar, que eu posso levar as coisas da escola para dentro de casa e ter essa relação casa, comunidade e escola, professor, eu, amigo, eu consegui entender que é muito importante ter essa relação com as pessoas. E foi assim que eu consegui desenvolver uma boa relação com a minha família. Foi depois de tudo isso que eu consegui. Conversar com meu pai. Meu pai é um cara muito fechado, ele não consegue se abrir. Então, foi depois disso que eu consegui tocar nesse ponto e consegui, através de exercícios que eu mesmo aprendia, aplicar com ele. Então, e foi aí que começou uma relação muito gostosa com a minha família. Eu me sentia totalmente... Eu falava, mano, eu quero sair de casa. Assim que eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa. Hoje eu quero sair de casa com 30 anos. Porque, cara, a relação com a minha família tá ficando muito gostosa. E foi coisa que eu aprendi na escola. Eu falei que eu fiz audiovisual, mas eu até fico meio... né, assim, na frente das câmeras. Porque... eu fiz um curso de audiovisual, foi nesse curso de audiovisual que eu consegui adquirir essa admiração pela beleza e excelência. E entender o processo de escrita de projeto que teve, né? Porque a gente mexia também com um pouco de empreendedorismo ali. A gente fez um documentário com o pessoal aqui do centro, que se chama... Eles são refugiados e imigrantes. A gente queria colocar um pouco dessa... distinção dos dois termos, né? Porque tem gente que atrela uma coisa a outra, a gente acabou tendo o cuidado de colocar essa diferença dentro do documentário. Eu não me recordo o nome do documentário, mas ok. A gente fez, foi algo muito simples, era um curso básico de audiovisual que a gente fez, né? O Johnny, que ele é o professor, é um cara que eu falo, nossa, foi uma pessoa muito importante para minha vida, porque ele deu esse senso de autoconhecimento, amor próprio, sabe? É uma coisa que hoje para os próprios gremistas eu consigo levar um pouco disso.
do autoconhecimento, da autorresponsabilidade. Porque se você... É uma coisa que eu falei, acho que eu falei essa semana mesmo. Que se você não se transforma por dentro, você não consegue transformar o externo. Você precisa primeiro cuidar de si, para depois cuidar dos outros. É algo que você precisa ter dentro de uma relação também, né? Acho que a gente conhece muito bem isso. Muito bem. O Johnny, ele deu essa força gigantesca pra gente, nesse quesito. E tá com a gente até hoje. A gente tem um trabalho muito artístico com ele ainda. E, bom, é um cara que tá sempre ensinando a gente. Ele sempre ensinou a gente a falar que a gente é capaz de conquistar tudo que a gente quer. E eu tô conquistando graças a ele. Eu consegui... Quando um educador chegou pra mim e falou que eu posso, ele mostrou que se importa comigo. Então, agora é papel meu conseguir fazer isso. E eu tô aqui para fazer isso. Meu sonho é ser o presidente do Brasil, meu. É a última coisa que eu quero, assim, na minha vida, é ser o presidente do Brasil. E eu tô construindo um repertório para chegar lá, né? Então, tô construindo um repertório para chegar lá, a partir dessa vivência que eu tive, né? Dentro da escola pública e tal. Bom, eu posso, sim, eu posso. Eu fico pensando se a escola hoje faz sentido para os alunos. É algo que eu levo também. Ontem eu fiz eu deixei um clima bem tenso assim no encontro que eu tive, porque um gremista meu, ele é muito pessimista, de certa forma. Porque ele fala assim, não vai dar certo. Não, tá errado. Não, a gente não pode fazer isso. Aí eu perguntei, por que vai dar errado? Ele falou, não sei. Ele falou, o Grêmio vai dar errado? Eu falei assim, na verdade, o Grêmio faz sentido pra você? Ele, em algumas coisas. E eu perguntei, então por que você tá aqui? Por que todos vocês estão aqui? Né? E foi aí que eles pararam pra refletir. Eu falei, se algo não faz sentido pra vocês, não tem por que vocês estarem lutando por isso. Se a escola não faz sentido pra mim, por que eu tô aqui? Mas eu ia arrumar um emprego e, enfim, tocar minha vida como gente, né? A escola não tem cor pra mim. O que eu ganho aqui dentro? Se nem o professor me dá atenção, se eu não sei nem quem é a diretora, se eu não tenho nem amigo aqui dentro da escola. Sabe? Então, ter esse convívio com as pessoas é uma coisa que favorece muito. E para a escola ter cor é necessário... Essa é uma série de fatores que acabam influenciando nisso, né? O coletivo de Núcleo de Jovens Políticos foi uma iniciativa jovem que começou dentro do Amélia Kerr. Naquela época, eu ainda não estudava na Amélia Kerr. Estudava na Amélia Kerr, mas era muito picototinho. E o pessoal que já estava iniciando no Núcleo de Jovens Políticos era um pouco maior. Estava no ensino médio. A primeira geração. Eu sou da segunda geração do Núcleo de Jovens Políticos. Eles se depararam com uma realidade que a gente se deparou ainda dentro da escola, que é biblioteca fechada, a falta de acesso à tecnologia, à inovação dentro da escola. E foi através dessas iniciativas que o coletivo, que não era coletivo ainda, eram 3 marmanjos do ensino médio, fazendo coisas diferentes dentro da escola, surgiu. E, bom, até que depois eles acabaram decidindo, tá, a gente terminou o ensino médio, mas e aí, a gente para por aqui? Não pararam por ali. Foi aquela perspectiva que eles tiveram. A gente teve a perspectiva de escola, mas fora da escola também tem outra realidade. Foi aí que eles começaram a desenvolver o mesmo trabalho que tinham dentro da escola, de discutir esses temas fora da escola. Promovendo sarais, debates, fóruns e conferências para conseguir levar a informação do que estava acontecendo e conseguir despertar outras pessoas para essas causas que a gente tanto luta. Foi em 2016 que eu conheci o Isaac, né, que o Isaac já estava com o Felipe, que eles são do Núcleo de Jovens Políticos, a primeira geração, né? E foi aí que eu conheci o trabalho deles, que eles foram no projeto da professora Kelly. Viu como é uma ordem cronológica? Foi o universo que foi me mandando assim, ó, vai por aqui. Aí foi abrindo portas para mim. E eu fui entrando e conhecendo essas pessoas. E foi algo que agregou bastante para mim conhecer esse pessoal, porque eles me convidavam para fazer as coisas.
eles convidavam todo mundo mesmo da comunidade. Você está muito bem-vindo para participar com a gente. E foi aí que eu tive essa desenvoltura para diversos temas. Feminismo, temas raciais, sabe? Foi algo que foi me formando como gente. É algo que eu me identifico muito hoje. E o Núcleo de Jovens Políticos, ele até hoje está atuando, conseguiu fazer melhorias dentro da própria comunidade, como a gente conseguiu uma pista de skate, conseguimos em parceria, a gente sempre sempre tiveram uma articulação assim com a prefeitura e tudo mais, e eles conseguiam ter acesso direto e falar das suas né, conseguir falar das suas, enfim, dos seus anseios, né? Eles conseguiam se expressar e através disso a gente conseguia também realizar as coisas. Enfim, contato vem, contato vai, a gente consegue, né, diversas outras coisas. Por exemplo, o Clube de Leitura Quilombo Mirim, que a biblioteca foi inaugurada através desse clube de leitura e hoje se torna atuante, porque a gente levou um processo, um planejamento, a gente conseguiu doações de livros de uma editora, a gente consegue hoje patrocínio de Sejam, enfim, de outras organizações que conseguem manter o nosso projeto de pé. Ou seja, foi um trabalho em coletivo, a gente se torna um só a partir dessa mesma luta, quando a gente tem a mesma perspectiva de luta, quando o Grêmio Estudantil, a gente viu que o Grêmio Estudantil tinha a mesma perspectiva de luta do coletivo, e o coletivo tinha a mesma perspectiva de luta que alguns professores, e a diretora estava aberta a ter essa transformação dentro do ambiente escolar, foi algo que se juntou em um grande resultado. Se juntou em um grande resultado que hoje a gente consegue levantar. Não está totalmente o que a gente quer lá, porque a gente quer conquistar o mundo com essas transformações que a gente faz. Transformar a nossa escola, para transformar o nosso bairro, para transformar o Extremo Sul, para transformar São Paulo, para transformar o Brasil e depois o mundo. Eu acho que não tem... a transformação não tem limite. Acho que a gente consegue ter muito mais. Por isso eu sonho bastante, né, com as coisas. E eu penso que o meu repertório daqui para frente pode ser muito grande, porque a escola me favoreceu isso. Ela me pôs isso. Sabe? Eu posso. E tem gente que se importa comigo dentro do ambiente escolar. Então, eu posso. Enfim, é isso, gente.